2019 a partir de R$ 42.990 à vista, ou entrada de R$ 33.962,10 e saldo em até 18 parcelas por apenas R$ 562 com taxa zero. Tá esperando o quê? Acesse ofertasford.com.br e corra até a Bracon. No trânsito dê sentido à vida. 8h10, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, a presença de Carlos Bacelar conosco, conversando com Arnaldo Neto e Aloysio Abreu Barbosa. Carlos, o viés dessa pergunta sobre essa história dos remédios, de você exagerar com antibiótico, que isso realmente cria imunidade nas bactérias e tal, e também a atuação da indústria farmacêutica, essa história de se colocar remédio que cura ou não cura, muitas acusações, isso você acha que é teoria da conspiração? Como você vê isso tudo aí? Isso aí existe uma responsabilidade muito grande com relação à automedicação, né? Uhum. Isso é completamente contraindicado. Tem que procurar um médico. Só ele que vai dizer a aplicação de determinadas medicações, que todas elas, basta ser remédio para ter alguma suspeita que pode provocar alguma coisa, né? Uhum. Diferente, além da cura. Mas antibiótico, por exemplo, hoje em dia só se vende com prescrição médica. Porque, quando era livre, provocou uma série de resistências bacterianas, mutações de bactérias pelo uso indiscriminado de antibióticos, que isso está levando ao caos quase, né? Estamos começando a recuperar algumas bactérias, que são hoje utilizadas medicações que eram da década de 60, antibióticos da década de 60, passaram a ser eficazes agora, porque a geração que está sendo utilizada nesse momento não está resolvendo mais de tanta mutação que houve. Então, tudo tem que ter um controle médico, não adianta, a automedicação é contraindicada. Alguém falou em cortisona. Cortisona é um perigo, cortisona é cura, é um anti-inflamatório espetacular, mas não pode se tomar indiscriminadamente. Primeiro que ele tem que fazer o uso dele e depois tem que descontinuar paulatinamente, senão isso pode provocar problemas seríssimos no organismo. Não pode ser, tem que ter muito cuidado. A indústria farmacêutica quer vender, mas, por outro lado, também ela tem uma responsabilidade muito grande nisso aí, porque hoje em dia a judicialização dessa parte está perigosa. Tudo em cima e ferra, né? O que o Marco falou, e Marco sabe isso bem, porque morou muito tempo fora do país. Lá fora, sobretudo em países desenvolvidos, né, Europa, Estados Unidos, há um controle muito grande sobre medicação. Não é assim como é no Brasil. O Brasil melhorou muito nos anos para cá, o antibiótico passou a ser só com prescrição. Até. Você tem quanto tempo, Carlos? O quê? Uns 10 anos, 15 anos? 10 anos mais ou menos. Qualquer um comprova antibiótico antes. Você viaja com um brasileiro, por exemplo, que está morando no exterior, o cara vem aqui visitar o Brasil, você volta com ele para conhecer o local onde ele mora, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos. Um dos itens de contrabando principais de quem sai do Brasil para a Europa, para os Estados Unidos, é antibiótico. Ele leva porque lá você não toma de maneira nenhuma. O cara não dá. Tem até uma piada. O cara só dá paracetamol. Você para ter um antibiótico só pneumonia, uma coisa muito séria. Não, drogas, antibióticos, drogas anticonvulsivantes, medicações, isso só fora do Brasil você não compra. Aqui também não compra, mas lá vai fora é pior ainda. Agora, é interessante também nos Estados Unidos, nos supermercados vende Tilenol, vende remédio para dor de barriga, o diabo, tem tudo ali. Mas não... Mas também é uma venda também liberada, que determinadas coisas são perigosas. Não, porque o problema do antibiótico que eu acho que você passou, e Marco também, essa coisa, quer dizer, você falou em vírus e bactérias que estão se tornando imunes aos antibióticos, né?
Há tese, falando da academia, há tese que dizem que talvez o maior problema do mundo daqui, assim, a curto prazo, talvez não seja nem guerra ou fome ou nada, que seja realmente o retorno de vírus que adquiram anticorpos para os antibióticos e a peste, a famosa peste, né? A mutação provoca esse tipo de situação. Você, voltando àquela história, por exemplo, de controle de medicação em países, a minha mulher acabou a medicação dela nos Estados Unidos, ela tinha levado a receita do filho que em inglês a receita, deu um remédio, não aceitaram. Eu tive que ir a um consultório médico e ela teve que fazer a consulta, mesmo com a receita na mão, fazer a consulta para poder ela passar, e aí vai para uma farmácia, para o farmacêutico, ele vai fazer a manipulação daquilo ali, e você pega no outro dia. É um rigor terrível. E tem um detalhe também. Vamos supor, Aloysio, você chega no médico e você apresenta um quadro de uma infecção e o médico determina, olha, você vai ter que tomar 1 semana de antibióticos. São 7 dias, 3 antibióticos por dia, 21 comprimidos. É isso que a farmácia te entrega. É um frasco com 21 comprimidos, não tem um a mais, um a menos. Porque também nos Estados Unidos tem a história das pessoas viciadas em remédio, principalmente painkillers, como eles chamam, e que sobra, compra e negocia com o vizinho, com o amigo. Você tem aí um remedinho e tal. Nós temos aqui o advento da tuberculose voltando. Sim. Com o bacilo da tuberculose resistente, porque tratamentos interrompidos e criaram resistência, e está vindo aí cada vez mais resistente o bacilo da tuberculose. Preocupante, levando à morte. O número hoje de tuberculose no Brasil aumentou tremendamente. A sífilis está voltando. Então tem doenças que já estavam praticamente controladas, né, lá embaixo. Não, a própria dengue foi um retorno. Pô, 1900 apareceu que a última narrativa dengue. A Luiz estava comentando esses dias comigo, até assim, as pessoas cobram muito carro fumacê. Lembra? Você comentou comigo, sim, né? sim. Cobram carro fumacê, mas o fumacê estaria acelerando um processo de... O mosquito fica resistente ao de inseticida. resistência natural, porque o mosquito fica resistente e aí vai... Não, e a seleção natural, você mata o que não é resistente, só sobrevive o que é. O que é. É outra prova de teoria da evolução, né? Essa adaptação. Claro. Aí, quer dizer, ele só procria o que é resistente. Então, DNAs que ficam é só aquele de alta resistência ao E você inseticida. mudando o ambiente também, quer dizer, até o predador dele ali vai embora. Você não tem borboleta quando passa. Você vê borboleta em Campos hoje? É raro você ver borboleta em algum lugar em Campos hoje. Quer dizer, algumas coisas hoje tem predadores específicos também dos mosquitos que poderiam estar aí se alimentando deles e tal, e provavelmente são destruídos pelo fumaça. Mas como é que você vê isso, esse retorno de tantas doenças que estavam erradicadas? Quer dizer, aí em contraponto à teoria da evolução, você acha que a gente está, enquanto Então, sociedade... isso é mobilidade urbana. Isso tanto que vem pela Amazônia. Mas o retorno de doenças que estavam erradicadas... Porque estava erradicado aqui no Brasil, mas isso mantinha. Na Índia, dengue era comum, tanto que Sim, não estou dizendo, a Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti não existia, mas vem em navio, vem na África. Sim. Aí começa a aparecer, ele encontra um campo propício e vai embora. Mas você não acha também que os serviços públicos de saúde já foram mais eficientes no passado do que são hoje? Eu acho que endemias rurais. Tinha um serviço de endemias rurais que era efetivo. Esse serviço foi federal. Funcionava aqui perto da praça do São Benedito aqui. Hoje você não tem um serviço de endemias rurais. Isso faz parte da Secretaria de Saúde. Quer dizer, essa municipalização veio fazer com que o município ficasse muito inchado com essas coisas, né? Quando isso era mais departamentalizado. Eu não sei, aí já é outra coisa que não isso é tão complicado, né? Isso que a Luiz está falando, a mutação e até a cadeia de predadores que você falou. Se você, por exemplo, hipoteticamente, que isso não vai acontecer, se você acabar um estado inteiro, acabar com as abelhas, você não vai ter flores, você não vai ter fruta, você não vai ter uma série de coisas, né? Isso tudo
E o predador, por exemplo, tem gente que mata lagartixa em casa. Não mata lagartixa porque ela não vai te atacar e ela come o mosquito. Sim. Né? A Baixada aqui. Sapo. Sapo. Você tá falando de sapo aqui Peixe, agora, né? barbudinho, Aqueles lá, aquele lá, se tiver algum vivo. Aqui, você pegar. Campos já teve malária e paludismo aqui na Baixada, aqui pertinho, aqui do Macabu. Até dizia que a Magda Leopoldina, quando passava ali, tremia de tanto mosquito pegava. Então, já teve isso aqui e acabou. Acabou. Quem sabe se não pode voltar, se não vai voltar. Porque o que o Marco falou da informação de população, você falou também nos Estados Unidos e tal. Então, você vai ao médico, o médico receita assim, toma tantos antibióticos, né? Passa lá, você tem que tomar aquele ciclo de cobertura antibiótica. O que acontece na maioria dos casos? Como você falou do caso da subnotificação, onde o cara não vai refazer o exame se não der na primeira vez. O cara parou de ter o sintoma, ele para o antibiótico. Ele vai liberar o vírus da bactéria altamente resistente, até porque o vírus não morreu, de fato. Mas sai dali com a resistência muito grande ao antibiótico. Né? Não morreu e conviveu com o antibiótico e não morreu. Você sabe que em São Paulo, você repara bem, Luiz, Arnaldo, Carlos, você não vê um jovem de 15 anos no Brasil e em lugar nenhum no mundo com paralisia infantil, aquele defeito. Você vê? Pólio, né? Poliomielite. Você não vê, é raríssimo. Adultos, sim, porque foi erradicado algum tempo atrás com a SAVE. 65 anos. Outra coisa que ele falou que está voltando com força é o sarampo. Sarampo. Não, mas tem aí é claramente cobertura vacinal. Sobretudo com a imigração de venezuelanos ali no norte do país, trouxe muito sarampo ali. Essa mobilidade que eu falo. Tem um suspeito em Campos, sarampo. Então está sendo apurado se é sarampo, tem que ser repetido. Mas aí é cobertura vacinal. Sim. É verdade. Mas eu falei, eu tenho um conhecido em São Paulo, um filho com 15 anos teve com 8, 9 anos a tal da poliomielite. Raro, caso raríssimo. Eu acho que na minha infância era mais, os pais tinham mais consciência disso. Que eu me lembro que eu era levado a vacinar, fui levado para vacinar várias vezes. Todo mundo tinha aquela famosa marca. Toda a marquinha. Toda a famosa marquinha. Carlos, não parece que por nós não convivermos, a Luiz usa essa expressão muito, parece que a gente, as coisas só existem de quando a gente nasce, né? A partir de quando a gente nasce. Essa consciência de que... obscurantismo de pensamento. Exato. Né? Então, será que não é isso? Porque essa geração, posso falar da minha, um pouquinho anterior à minha, não conviveu com tantos casos assim, porque os pais foram vacinados, nós fomos vacinados, por não ter convivido com tantos casos assim de doença. Será que não seria por isso? Acho que nunca existiu, nunca aconteceu e ficou um pouco relapsa com os próprios filhos? Não sei, talvez seja um viés, mas eu acho que as campanhas têm que continuar, têm que ser mais inteligentes. Nós temos que fazer essa parte de educação junto com a saúde. Tem que divulgar mesmo, entrar na mídia com campanhas inteligentes, obrigatórias, e talvez, né, quem é que sabe, o compulsório. O Brasil é um país que diminuiu pela metade o número de fumantes com campanha publicitária. Isso. Você vê a eficiência. Está sendo comemorado hoje, né, o negócio. Mas aí foi proibido também campanha de cigarro na televisão, campanha de bebida em corrida de automóvel. Não, sim, mas como você não... Vamos partir do pressuposto que ninguém vai fazer campanha para, sei lá, liberar mosquito. Então, ninguém vai lucrar com isso, pelo menos, né? Então, assim, mas falando sério, o cigarro prova os resultados, provam, assim, a eficiência da campanha publicitária no combate a... Quer dizer, na defesa da saúde pública, né? Porque o motivo é sempre econômico. O que aconteceu a determinado ponto? Os estados todos nacionais viram que o que eles arrecadavam com a indústria do tabaco e com a venda do cigarro era menor do que eles gastavam em saúde pública, com as doenças derivadas do cigarro. Fizeram conta. Tudo que é arrecado de imposto é menor do que o gasto com saúde, então vão combater isso, né? Mas o interessante disso aí, por exemplo, a dengue não traz vantagem nenhuma para a indústria farmacêutica, não traz vantagem, só traz custo para o governo. Porque não existe nenhuma medicação, você não tem medicação para dengue efetiva, entendeu? Então,
isso só traz problema de saúde pública, só traz despesas altíssimas. Eu acho que a campanha inteligente, a mídia tem que colaborar com isso aí, como problema A Luiz falou uma coisa, quando se proibiu a publicidade de cigarros em rádio e televisão, isso foi um dos maiores, uma grande crise financeira nos veículos de comunicação. Agência de publicidade. As agências, porque as agências, algumas até criaram uma outra forma, um plano B para fazer o trabalho do marketing, mas a proibição na mídia eletrônica foi um baque financeiro muito grande nos veículos. Mas foi necessário, conseguiram. Cara, muito dinheiro. Muito dinheiro. Aí então, Senna começou a correr, ele foi para Lotus, era John Player Special. John Player Special, depois Marlboro. Ele foi para McLaren, era Marlboro, quer dizer. Todo mundo acho que tem 40 anos, 30, 35 para diante, lembra de começar da Marlboro, da Hollywood. Hollywood, eu fui a voz da Hollywood por 5 anos seguidos. A voz, Hollywood, o sucesso. Carlton, Raro Prazer. Né? O Free, tinha um festival de jazz muito importante, Free Jazz. Free Jazz Festival. Que trouxe grandes nomes para cá, como Chet Baker, né? Enfim, isso tudo você tem que arrumar uma maneira. Agora, como o Carlos falou muito corretamente, ninguém lucra com a dengue. Então, mais fácil, né? É verdade. Ninguém lucra. Só dá prejuízo e fora o desconforto, né? O desconforto que a pessoa tem, as dores, a coisa todo dia terrível. Isso tem que ser feita uma campanha realmente em torno das pessoas, que eu acho que passa pela população, passa por nós. E passando por nós se torna mais difícil ainda. Quando você pode fazer um evento qualquer pelo governo e tudo mais, é uma coisa. Agora, quando você tem que pegar a população para fazer, educar eles a fazer aquilo ali, só mesmo massificando com propaganda. Esse é o meu ponto de vista. É verdade. Até nós falamos uma vez de um autor muito interessante que surgiu no Rio, na época de combate a drogas, seja pai de seu filho antes que um traficante o adote. Isso foi tão marcado, foi tão impactante que, sabe, até hoje as pessoas lembram desse autor. E quando se faz uma coisa bem feita a nível de marketing e publicidade, como você falou, eu acho que atinge. Assim, parando para pensar, há muita campanha contra o mosquito, né? E ela parece não estar surtindo. Surte efeito, não é efeito necessário, talvez, né? Que há muita campanha. Você fica vendo televisão, rede aberta fechada, o tempo inteiro está sendo veiculado campanha contra a dengue. Talvez não tenha sido eficaz. A forma como está sendo feito, que às vezes você para de prestar atenção, repete muito a mesma coisa, você ouve a primeira vez, depois você acostuma com aquilo. Eu recebi uma ligação aqui, inclusive, que, falando essa questão de dengue, o cenecista Bartolomeu Lisandro, ao lado do Sandu de Guarulhos, está fechada há 4 anos, sem nenhum tipo de limpeza. Do lado de uma unidade de saúde, a proliferação de mosquito certamente acontecendo. Então você tem esses casos. Ontem o Diário Oficial do município trouxe lá uma relação de imóveis abandonados que estão pedindo para regularizar a limpeza. Então falta essa conscientização das pessoas do prejuízo que ela causa a toda a comunidade do entorno, né? Não é só uma questão pessoal, é uma questão que você atinge todo mundo que está no entorno daquilo ali. Acho que é essa conscientização que falta. E uma vez eu até falei com o Marcos aqui, com o Luiz, talvez, como a gente lembrou aqui no primeiro bloco, eu estava falando sobre a Alemanha com um projeto de multa de 11 mil para quem não vacinar o filho. Talvez seja a última alternativa, doer no bolso do contribuinte para que ele possa tomar uma atitude correta, coerente, para não atingir todo mundo ali no seu entorno. Talvez seja uma proposta a se pensar. Mas, Carlos, a gente estava falando mais cedo aqui sobre o sapo, né? Você gostou do sapo? Gostei da história do sapo, né? Mas o avanço tecnológico, hoje, como que a gente está posicionado assim? O Plínio Bacelar é uma referência na nossa região, mas como está posicionado na questão do avanço tecnológico para todos esses tipos de exames, esses exames mais rápidos? Antes demorava um tempo, hoje em dia são poucas horas para você ter o resultado. Como que você posicionaria hoje esse avanço tecnológico na sua área de atuação? Esse avanço tecnológico é importantíssimo e ele até é fabuloso, assim, para quem acompanhou essa evolução toda. Hoje nós temos equipamentos
que você colhe o sangue, ele tem um código de barra, ele entra no equipamento, o equipamento sabe direitinho o que ele vai fazer e em 40, 50 minutos ele libera um resultado de uma glicose, de um colesterol, de qualquer tipo de exame mais básico. Temos outros que já fazem testes imunológicos, como para toxoplasmose e outras doenças também de vírus, e com resultados bem rápidos, que a gente pode alimentar no mesmo dia o médico com esses dados, e ele tem como fazer uma atuação mais rápida em cima do paciente. Tem uma coisa que vai ser o futuro, que é a engenharia, que é a parte genética, porque nós estamos começando a trabalhar com isso agora. Isso aí é muito importante, porque nós vamos ter, por um exame, já temos isso, por um simples exame de sangue, você consegue fazer o exoma do indivíduo. Então, você quase que identifica genes que podem provocar doenças futuras na pessoa. E aí você encaminha para o geneticista e ele vai cuidar daquilo ali, daquele tipo de gene defeituoso, como ele apresentar o comportamento que esse indivíduo vai ter para o resto da sua vida. Nós hoje fazemos sexagem fetal. Sexagem fetal. Como você vê o sexo da criança a partir do 8º mês de gestação. Você tira o sangue da mãe, através de partículas de DNA da criança circulante. Se tiver o cromossoma Y na criança, daquela amostra, é a criança do sexo masculino. Se não tiver, só cromossoma X é feminino, porque o cromossomo X é da mãe. Sim. Então o Y ali, se tiver circulante, vem do pai. Interessante, só pode ser colhido sangue por mulher, para evitar justamente qualquer contaminação de... Então são coisas que estão envolvendo testes, por exemplo, para intolerância ao glúten. Fala-se muito de glúten hoje aí. Hoje você pode chegar com teste genético e dizer se aquela criança ou aquela pessoa tem realmente intolerância a glúten de origem genética. E aí você tem um tipo de tratamento já diferenciado. E é livre pensar nisso aí. O céu é o limite. Cada dia, os marcadores tumorais. Hoje uma das coisas mais importantes no laboratório foi o PSA. PSA é um antígeno prostático específico. A partir do momento que nós começamos a fazer o PSA, você começou a ter uma possibilidade de diagnóstico de câncer de próstata com uma facilidade muito maior. Quer dizer, ele não é um exame definitivo, ele tem que ter outros exames para acompanhar, mas ele sinaliza quase que em primeiro lugar se o indivíduo já vai ter algum problema nesse aspecto. Então tem marcadores de câncer de intestino, que é o CEA, câncer embrionário. Você com aquilo ali, você monitora a pessoa, sabe se a pessoa vai ter câncer de intestino. Outros marcadores, câncer de mama, você diz, quando o câncer de mama, para saber se é genético ou não, você faz os exames sobre o BRCA, marcador de BRCA, você verifica a pessoa, aquela Angelina Jolie, ela tirou as duas mamas, porque ela tinha... propensão a ter. A mãe teve, morreu. Tal. E aí você vê que essa evolução, isso chegou a nós. Nós montamos o departamento lá de biomolecular, o Biomol, que nós estamos já com pessoas, tem uma bióloga que ela é doutora em biologia molecular, que estão começando a montar esse departamento. Isso não tem... Porque não tem volta, né, cara? Nem limite. O que não você tem volta, pensar muito hoje, menos daqui limite. a 3 anos é diferente. Se perguntar daqui qual é o futuro, não sei. Daqui a quantos? 10? Não, talvez 3. É engraçado que hoje a tecnologia, de uma maneira geral, né, Luiz e Arnaldo, a gente gasta R$5.000 num laptop top de linha. Amanhã ele já está ultrapassado, já tem uma coisa mais moderna. É incrível como em todos os... Olha, eu participei de um evento agora em São Paulo, do lançamento de dois equipamentos da Orto, que foi um evento de lançamento para a América Latina desses equipamentos. Já foi lançado nos Estados Unidos há 20 dias atrás, e aí foi para a América Latina. Dia 10 de junho eu estou recebendo esses dois equipamentos aqui em Campos. Você vê como é que a rapidez disso aí também permitiu que você fizesse uma medicina de mais qualidade,
você possa fazer com que a sua população seja melhor assistida. Ô, Carlos, eu queria fazer uma última pergunta. Marcos, tá na hora mesmo de... Chegamos, infelizmente, ao final. E fugir um pouco do assunto. A gente falou aqui um pouco de etafone e tal, mas em relação à infestação de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, mas você é um atafonense... Desde que eu vou ocupar aquela casa ali, acho que deve ter uns... Você já era depois, eu já era lá, já estava lá. Não, sim, desde que eu fui ocupar a casa eu já estava lá. Embora eu tivesse morado em outro... Eu tivesse tido antes 2 outras... Aluguei a casa de Anjinha dos anos 90 ali. Isso. Mas enfim, como é que você está vendo essa questão do... A gente discutiu algumas vezes do avanço do marretafona. Aloysio, eu costumo assistir o programa Mundo Visto de Cima. Eu fico impressionado em 1700, aqueles riozinhos, todas as cidades europeias, cidades americanas, tem uns moles saindo de rio, justamente para proteger a foz do rio, desses avanços, dessas modificações dos deltas que são comuns, né? Isso eu vejo com uma grande facilidade e uma grande dificuldade, porque é impossível que não tenha uma solução para aquilo ali. E tem que ser investido dinheiro. É dinheiro. Tem que arranjar dinheiro para fazer aquilo ali, que já passou da fase. Hoje em dia o rio está assoreado demais. Eu tenho uma propriedade aqui do Tereré pequeno ali. Você vai lá, você fica apavorado. Você, nessa época, daqui a pouco você atravessa o rio, você dá 2 passos. Uma braçadinha está do outro lado, está ali naquelas... o rio hoje está terrível, terrível. E a foz ali, a salinidade, você sabe disso, já onde está, né? Barcelos, talvez. Barcelos, tem língua salina em Barcelos, A ONF tem registro de língua salina em Barcelos. Tem até peixe de mar. Peixe de mar capturado em Barcelos, né? Vejo isso quando a Laís colocou aquelas pedras ali, fez aquele dique todo que vai até lá em Tereré, realmente, aquilo ali teve uma certa ajuda, mas tem que fazer do outro lado. Eu não sei onde é que é, eu não sou engenheiro. Teve aqui o presidente da Câmara de São da Barra, Luiz Siqueira, apostando que talvez o mais assim, fácil de fazer e de manter seria a engorda de faixa de areia, como é feito ali no Arpoador, no Rio de Janeiro, para o Rio de Janeiro. Né, você... O que você acha? Aquilo ali foi como o aterro do Flamengo, aterro do Flamengo. Aquilo foi portugueses, né, uns engenheiros de Portugal que estudam essa parte, porque eles são têm experiência enorme nisso aí. Tem que ver que tem que resolver. A Holanda você vê aquele terminal que fizeram do Açu lá, 2 quilômetros para dentro ali. Por que não pode fazer uma coisa daquela mais eficaz aqui? Não sei se esse é o estudo. Tem que ter o dinheiro para fazer aquilo ali, né? Tem que ter dinheiro. Mas eu falo justamente isso. O Luiz Siqueira falou que de repente a engorda da faixa de areia seria uma coisa mais prática e menos custosa. O vento ali é fogo, né? O vento bate bem ali. Bate. Não sei se... Período de agosto a outubro, né? É bem forte. Luiz, minha área ali é tomar banho de mar, tomar cerveja, comer caranguejo. Essa parte eu deixo para quem conhece. Mas gostaria que tivesse uma solução rápida, sem brincadeira, porque está ficando difícil. O Pontal acabou. Mas para tomar cerveja, comer caranguejo, comer camarão, tem que ter praia. Se for no mar, você não vai. Tem botiquim. Mas quantos botiquins o mar já não levou? Acabou. Aquela parte bucólica ali, sim, já era. Pontal hoje não existe mais, o que tem no Pontal não é mais Pontal. Não como eu conheci, por exemplo, com teu pai. Bom, eu sou da época do primeiro farol, rapaz, lá embaixo. Eu lembro, preto e branco, eu lembro. Eu com 12, 13 anos ia com teu pai ali pro Pontal, pescava e tal, até até um tio seu, mais novo, Luiz, tentando jogar, ele acertou a própria orelha. Eu nunca vi daquilo na minha vida. O anzol veio na própria orelha. Seu pai passou 2 horas rindo. Mas quando a gente fala do avanço do mar, parece que é uma coisa recente, né? Porque a discussão é intensa, assim. A gente sabe que não é recente, década de 70, 80, e fazendo pesquisa eu achei a matéria de 59. Na verdade, o Gondu dos anos 50, né? Mas uma matéria de 59 da época de Simão Mansur, falando que ia lutar por um quebra-mar de pedras para proteger o antigo Pontal. Então não é uma coisa que é promessa antiga isso. Eu faço parte da campanha. Se colocar aí, a gente está ali, está nela. Bom,
São 8h39. A gente termina aqui a entrevista com o Carlos. Gostaria de ficar, né? Porque não falta assunto, papo, não só divertido, como importante. Né? Muito obrigado, Carlos, pela presença. Obrigado pelo apoio, por acreditar no projeto Folha FM. E eu acho que você está satisfeito, como todos nós estamos, e nos dedicando a isso. Agradecer a vocês o convite aqui. Fiquei muito impressionado com a instalação e quero desejar a vocês um grande futuro como a Folha tem. E parabéns para você, Arnaldo. Um abraço para você, meu tricolor. A Luísa, obrigado aí. Tá, vou ler aqui o Ciliano Martins Silva Ribeiro. Vou me despedir de você, Carlos. Abraço, Dr. Carlos. Relevantes serviços prestados à comunidade campista e figura humana ímpar. Com as palavras de Ciliano aí, te agradeço pela presença aqui. Obrigado. Bom, vamos a um pequeno intervalo, mas já voltamos. Ainda temos alguns assuntos aqui para tratar no Folha no Ar, primeira edição. Chegou o Ford que você queria, com a oferta que você esperava.